Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, e mantenha a sua Bíblia aberta por bondade, ao longo de toda a exposição, porque nós não leremos o texto total, iremos lê-lo, e iremos, a partir da exposição da palavra, ir lendo ele, e eu quero desafiar você a manter a sua Bíblia aberta para que possamos acompanhar algumas lições preciosas que estão aqui registradas na Sagrada Escritura. Nós estamos, os versos que inauguram esta história relatada no Evangelho de Marcos, do capítulo de número 9, diante da experiência que é conhecida como a experiência do Monte da Transfiguração. Possivelmente essa for uma experiência vivenciada no Monte Tabor, que localiza-se perto da região da Galileia, no norte de Jerusalém. Precisamos destacar que o capítulo de número 9 do Evangelho de Marcos, ele começa a descrever de forma mais vívida e mais clara o propósito pelo qual Jesus viera ao mundo. Na primeira parte nós conhecemos quem Jesus é. Na segunda parte, Marcos faz questão de destacar aquilo que esse Cristo viera a fazer. E sabemos de forma inegável que Jesus viera para morrer. Logo, toda a segunda parte do Evangelho de Marcos se concentra na morte de Cristo. Sabemos que Jesus morreu uma morte vergonhosa. E não somente isso, Jesus morreu uma morte maldita. Se nós recorrermos ao livro de Deuteronômio, no capítulo de número 21, nós observaremos que a descrição ali contida afirma que maldito é aquele que é pregado no madeiro, maldito é aquele que é exposto, aquele que é morto. Esta era uma sentença de morte atribuída a criminosos de alta periculosidade, homens que não eram desejáveis pela sociedade, por todo aquele contexto onde Jesus, de forma maldita e vergonhosa, se ofereceu em favor de cada um de nós. Essa questão da morte de Jesus nos coloca então diante de algumas perguntas que precisam de ser formuladas. Se a cruz era maldita, se ela era motivo de vergonha, por que ela era necessária? A gente tem que formular essa pergunta. Qual a necessidade então daquele que é perfeito, daquele que não promoveu nenhum motivo de escândalo, ser lançado sobre aquela que era símbolo de vergonha? E a outra pergunta que precisamos de pensar, precisamos de considerar, está vinculada àquilo que a cruz conquistou. Qual foi o resultado prático daquilo que foi experimentado por Jesus ao se entregar na cruz do Calvário? E aí, eu quero ler com vocês o relato do verso de número 2, do capítulo de número 9, quando nós temos a descrição da experiência de Jesus no Monte da Transfiguração, que vincula-se de forma direta àquilo que ele realizará, aquilo que ele fará, aquilo que ele vivenciará neste segundo ciclo que é apresentado por Marcos através da morte de Jesus. E a morte de Jesus é descrita aqui na experiência da transfiguração. Verso de número 2, a descrição do texto assim está nos colocada: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. Lhes apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados.
A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: este é meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Nós, ao observarmos o capítulo de número 8, veremos que Pedro faz uma declaração belíssima e encantadora, que promove uma definição daquilo que Jesus era. E ele afirma de forma veemente, quando Jesus pergunta às pessoas que estão ali ouvindo o próprio Cristo, descrevendo acerca de coisas bastante difíceis de serem absorvidas por aquelas pessoas, por aqueles ouvintes que estavam diante dele, a pergunta que precisava de suscitar na boca daqueles homens como verdade: quem sou eu? E aí as pessoas começam a descrever, que alguns dizem que este Cristo, este Jesus que pergunta, ou que formula essa pergunta, é um profeta valioso, porque alguns descrevem que ele o é. Mas Pedro, tomado por uma autoridade singular, diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, de alguma forma, reafirma a declaração proferida por Pedro, através de uma instrução dada a Pedro pelo próprio Espírito, que revelou esta verdade irrefutável a ele. Mas Jesus, na sequência, começa a descrever acerca de uma necessidade: ele terá que morrer, ele terá que ser levado ao madeiro, ele terá que pagar o peso do meu e do seu pecado, do pecado das pessoas que ali estavam. E na sequência, nós vemos Pedro refutando esta ideia de Jesus. Pedro diz: olha, eu disse algo significativo, eu disse algo importante, eu disse algo belo, e todos aqui concordam com essa declaração que foi proferida por mim, mas vamos deixar de lado essa agenda de Calvário, essa agenda de morte. Ela não faz parte dessa pauta brilhante e bela daquilo que tu és. E Jesus repreende Pedro dizendo: aparta de mim, Satanás, porque para mim, você, ao declarar isso, me serve como pedra de tropeço, me serve como alguém que está querendo criar obstáculos para que eu não cumpra a minha missão, para que eu não cumpra o meu propósito. E aí, o capítulo de número 9 inaugura-se com uma descrição memorável de um encontro que Jesus tem juntamente com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que sobem ao Monte da Transfiguração, ou quem sabe ao Monte Tabor, para poder viver ali uma experiência singular. Eles experimentam aquilo que os olhos deles nunca haviam enxergado. Eles percebem o Cristo sendo envolto com a manifestação do poder de Deus, da Shekinah de Deus. Eles percebem no seu campo de visão a presença de Moisés e de Elias, homens notáveis que eram ainda mencionados pelo povo e que estavam ali naquele momento de singular evidência da manifestação do poder de Deus sobre a vida de Jesus. Essa história experimentada no Monte da Transfiguração, no Monte Tabor, que nos foi trazida aqui e nos está sendo trazida aqui nessa noite, ela estabelece em primeiro lugar algo que eu quero pensar com você. Ela é uma história de paralelos, porque alguns anos atrás Deus havia aparecido a Moisés no Monte Sinai em uma nuvem. A voz de Deus saía dessa nuvem, e a descrição desta experiência paralela diz que todos ficaram atemorizados. Moisés, porém, subiu ao monte e pediu para ver a glória de Deus. Êxodo capítulo de número 33. Moisés não podia ver a glória de Deus face a face. E aí, ele é posto numa fenda da rocha, e ele veria apenas as costas do Deus Todo-Poderoso. Ele não poderia encarar a face de Deus por um simples fato: o fato de que nós não podemos nos aproximar daquele que é infinito.
Esses homens tinham claramente em suas memórias a ideia e a compreensão de que Deus, em sua grandeza, era inacessível, poderoso, a ponto de ceifar a vida daquele que pudesse enxergar a sua própria face. Logo, estes homens aqui estão envoltos em uma dinâmica onde a sua vida, a vida de Pedro, Tiago e João, estão sobre riscos enormes. Nós vemos aqui uma distinção naquilo que é vivenciado no Monte Sinai e é vivenciado aqui no Monte da Transfiguração. Moisés, ao ser impactado pela presença de Deus, mesmo enxergando ele por uma fenda na rocha, ele experimenta o resplandecer desta glória de Deus no seu rosto. Ele reflete a glória do Deus Todo-Poderoso no seu rosto, a ponto de encobrir o seu próprio rosto, para poder fazer com que essa glória fosse permanecida por um longo período de tempo. A Bíblia faz questão de descrever que aqueles que chegaram diante de Moisés para poder conversar com ele após a experiência do Monte Sinai, eles viam algo de diferente no rosto de Moisés, mas ele apenas refletia a glória do Deus Todo-Poderoso. No Monte da Transfiguração, Jesus resplandece a glória de Deus, porque Ele é o próprio Deus, e ela não se esvainece. Ele está ali envolto em um poder, Ele está ali envolto em uma dinâmica linda e maravilhosa, que aqueles homens começam a mudar a compreensão a partir daquele lindo relato, daquele lindo momento de experiência, onde se cumpre de forma veemente a manifestação da glória e do poder de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas por isso, o escritor aos Hebreus vai descrever no verso de número 3, no capítulo de número 1, a seguinte verdade: Ele, Jesus, é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser. Essa manifestação da Shekinah, do poder de Deus, envolto em Jesus, alcançando Jesus, proferindo ao Cristo, o Filho do Deus vivo, a seguinte declaração: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Declaração essa que, afinal de contas, foi também proferida no ato do batismo, realizado por João, na vida de Jesus. E aqui nós vemos um marco na vida daqueles homens que de algum modo impacta a minha e a sua vida, porque a gente vê, através dessa manifestação, uma superação de uma distância infinita, porque a Bíblia vai nos descrever que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Se fazem separação, se limitam o nosso acesso, Jesus vem com um propósito de fazer com que esse obstáculo infinito que nos interrompe na relação com o Pai seja experimentado através da sua graça bondosa expressa na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter acesso àquele que vive para todo sempre e ao Pai Todo-Poderoso que estás nos céus. E aí, estes homens estão envoltos de medo, porque sabiam que não havia nenhum tipo de alternativa para ser humano algum no mundo. Se ele visse a face, se ele contemplasse a face do Deus Todo-Poderoso, a sua vida estava aniquilada. E aqui eu acho lindo a descrição que o texto nos traz, porque a Bíblia vai nos dizer, vai nos escrever que Pedro sugere algo para Deus. Ele diz: olha, façamos aqui neste espaço, a gente tem visto algo muito especial neste lugar, e eu quero propor algo para o Senhor. Façamos uma tenda para que nós possamos habitar nela. Na verdade, para que Elias habite nela, para que Moisés habite nela, para que o Senhor habite nela. Ele não diz acerca de si e nem acerca de seus pares.
Ele diz para que nós possamos desfrutar disso aqui de uma forma mais bela, mais contínua. E talvez esta é a compreensão que a gente traz do texto a partir da descrição que nos é apontada pelo evangelista e que nos é trazida como reflexão profunda nessa noite. Se você compreende assim, eu lamento informá-lo que você está equivocado. Sabe por quê? O motivo das inquietações que estão alcançando o coração de Pedro estavam fundamentadas em um princípio fundamental: autopreservação. Sabe por quê? Porque tenda aqui remete a tabernáculo. Tabernáculo é um lugar de segurança. Tabernáculo é um lugar onde há partições que se separam, e credenciais são admitidas a seres humanos no relacionamento com Deus dentro deste espaço. A Bíblia vai dizer que apenas o sumo sacerdote podia acessar o Santo dos Santos. Qualquer ser vivente que não tinha as credenciais dadas por Deus, se entrasse no Santo dos Santos, estava sentenciado à morte. Logo, Pedro está preocupado com a sua vida. Ele diz, na sua visão mosaica, eu não posso perder a minha vida. Eu não posso permitir que os meus pares, os meus amigos que subiram comigo aqui, percam a sua vida. Está tudo muito lindo, está tudo muito belo. E o texto faz questão de dizer que ele fala isso porque ele não sabia o que dizer. Já viu quando você é tomado por alguma coisa que te espanta, que te assusta? Você é tomado por gaguejos, por reações que você não tem dimensão delas, apenas reage a um susto que recebe. E Marcos faz questão de dizer, faz questão de afirmar que esses homens estavam apavorados, e em detrimento disso, Pedro se manifesta desta forma. Mas Pedro está longe de discernir uma verdade que está sendo revelada. Sabe que verdade é? É que Jesus é a ponte que une a distância de Deus e do ser humano. Por meio de Jesus nós podemos cruzar a distância que nos separa da própria essência da realidade. E Pedro tem uma visão daquilo que constituirá a vida dele, a vida dos seus queridos amigos que estão com ele ali. Eles precisam de, além de conhecer o Cristo, o Filho do Deus vivo, eles precisam de entender que a dinâmica de relacionar-se com este Cristo, Filho do Deus vivo, está fundamentado num ponto crucial, que precisa de ser o meu e o seu ponto crucial nessa noite. E nessa noite de Páscoa, nós precisamos de nos relacionar com Ele na dinâmica da adoração. Tiago, Pedro e João experimentam a adoração, e é uma adoração que não é atribuída sob uma perspectiva de medo. Jesus pavimenta um novo e vivo caminho. Eu gosto da descrição que C.S. Lewis faz no seu bom livro, O Peso da Glória, onde ele fala que o ser humano ele tem uma necessidade, um desejo de experimentar a adoração. Nós temos conversado aqui sobre ídolos falsos, e há uma descrição naquele livro do Keller tremenda que reafirma que todos nós adoramos alguma coisa. Agora, se a gente não adora ao Senhor, aquilo que a gente adora naturalmente vai nos comer vivo. É isso que ele descreve através da descrição de Wallace Foster. E aqui, Lewis, no Peso da Glória, ele diz o seguinte, e eu quero destacar isso com vocês. Ele diz, a sensação de que neste universo nós somos tratados como estrangeiros, o anseio por ser reconhecidos, encontrar uma resposta, cruzar esse abismo que se escancara entre nós e a realidade, é parte do nosso inconsolável segredo. E por certo, a partir desse ponto de vista, a promessa da glória torna-se altamente relevante para o nosso mais profundo desejo, pois a glória significa boa harmonia com Deus, aceitação por Deus, resposta, reconhecimento e ser bem recebido ao coração de todas as coisas. Ele diz, a porta a qual batemos por toda a nossa vida finalmente se abrirá, e então
essa nostalgia que sentimos na vida, esse anseio por nos unirmos de novo a algo no universo do qual agora nos sentimos afastados, para passar para o lado de dentro de uma porta que sempre vimos pelo lado de fora, não é mais mera fantasia neurótica, e sim o sinal mais verídico da nossa real situação. No momento, Deus destaca: nós estamos do lado de fora do mundo, do lado errado da porta. Mas todas as páginas do Novo Testamento sussurram um rumor que não será sempre assim. Algum dia, se Deus quiser, nós iremos entrar. E ao entrarmos, nós ouviremos a voz daquele que nos chamará pelo nosso próprio nome e dirá a cada um de nós: Onésio, Valdeir, Roni, Geise, Talita, Neto, venham benditos do meu Pai para o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. E nós experimentaremos a adoração contínua, ininterrupta. Mas a transfiguração nos remonta a ideia desta experiência maravilhosa que viveremos na eternidade, propiciada por Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que foi vislumbrada por Pedro, Tiago e João, que logo, logo nós estaremos com Cristo, recebendo um abraço do Deus Todo-Poderoso, sendo acolhidos na eternidade com Ele, porque este foi o propósito da sua morte, garantir a cada um de nós uma vida e uma vida abundante. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aí, Marcos vai continuar a descrição. Estes homens descem ao monte, e a descida está descrita do verso de número 9 até o verso de número 13, que eu quero ver com vocês aqui. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria ressuscitado entre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Esses homens tinham em sua mente a descrição de Malaquias, que reafirmava que no dia do Senhor Elias surgiria. Jesus responde a estes homens, mas eles não entendem aquilo que Jesus está respondendo, porque ao descrever sobre Elias, Jesus na verdade aponta para João Batista, que havia falado acerca do Messias, do Cristo, aquele que ele afirma não ser digno nem de desamarrar as alpargas, as sandálias que o calçam. Ele havia sido morto, ele havia pregado, anunciado a Cristo, e Jesus estava ali para poder descrever que a sua trajetória culminaria na mesma trajetória experimentada por João, mas ao contrário de João, ele ressuscitaria no terceiro dia, porque a cruz não era capaz de limitar a ação sobrenatural do amor de Deus que alcançou a humanidade e que pavimentou a humanidade um novo ciclo, um novo caminho, um novo nascimento, uma nova oportunidade de se relacionar com este Deus Todo-Poderoso. Agora, a gente precisa de ler a Bíblia fazendo algumas perguntas. Por que Jesus, afinal de contas, então descreve que aqueles homens não podiam divulgar aquilo que eles tinham visto? Eu gosto das sugestões que Tim Keller aponta. Ele diz que, possivelmente, Jesus entendia no seu íntimo que se eles dissessem tudo aquilo que estava sendo experimentado naquele espaço, naquele lugar, no Monte da Transfiguração, e aqueles homens descrevessem aos seus ouvintes, aos seus amigos que ficaram, ninguém acreditaria. Sabe por quê? E a segunda sugestão dele aponta para algo tocante que precisa de ser pensado por nós. Porque aquela experiência era uma prévia
daquilo que mais tarde, não somente aqueles 3, mas todo mundo viria, que seria a ressurreição. E a terceira sugestão de Keller aponta para aquilo que a igreja de hoje viverá para poder vivenciar e vislumbrar de forma tocante. A experiência vivenciada no Monte da Transfiguração, ela aponta para uma prévia da segunda vinda de Cristo, quando Cristo vier e arrebatar a sua igreja para poder habitar nos céus eternamente, adorando o Deus Pai, o Deus Filho, na sua grandeza, na sua beleza, porque este foi o propósito da cruz, nos direcionar para o caminho de restauração plena e completa, onde nós viveremos para poder cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados: adorar o Cordeiro de Deus, que tirou o meu e o seu pecado, que aniquilou a minha e a sua transgressão. Louvado seja o nome do Senhor por esta verdade. Deus, Ele estava trabalhando nos seus líderes para enfrentarem também a sua própria morte, a morte de Cristo e a morte de cada um daqueles homens. Porque, queridos, a gente não vive um cenário de paz contínua. O cenário de paz contínua era experimentado no Éden, no paraíso, mas nós rejeitamos estar lá. Nós dizemos: Deus, eu preciso de ser dono das minhas próprias escolhas, eu preciso de ser senhor das minhas próprias vontades. Logo, não me venha com imposições, eu preciso de ser livre. E a nossa liberdade custou a nossa morte, porque o salário do pecado, promovido pelas nossas escolhas, é a morte. E nós estávamos sentenciados a morrermos eternamente. Mas Jesus e o Pai Todo-Poderoso, eles disseram antes da fundação do mundo: haja cruz, antes que a palavra haja luz fora proferida pela boca de Deus, porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E esses homens precisam de entender uma verdade fundamental que precisa de nortear o meu e o seu pensar. Enquanto vivermos essa experiência terrena, cabe-nos uma única coisa. Sabe que coisa é? Adorar. O pastor José Dac destacou aqui na última quarta-feira, e eu já ouvi dizer isso por várias outras vezes, em várias outras oportunidades, algo tocante. Ele diz que a adoração encurta o nosso sofrimento, e de fato encurta. Sabe por quê? Porque ela limita a ação do nosso sofrimento. Lorena destacou uma passagem linda aqui em Romanos capítulo de número 8, verso de número 31. Se Deus é por nós, não, vocês não entenderam. Vamos lá. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Ninguém pode. Se Ele é por mim, se Ele é por você, se Ele é pela tua casa, pastor Neto, ninguém pode ser contra ela. Sabe por quê? Porque Ele tem as chaves da vida e da morte, porque Ele tem as chaves da eternidade, e Ele tem preparado essa eternidade para mim, para você. E se nós passamos por dificuldades, por provações, sabe o que Paulo vai destacar na igreja de Corinto? Ele vai dizer que as nossas leves e momentâneas tribulações, dificuldades, estão produzindo em nós um peso eterno da glória, que ainda nos será revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E Jesus está ali para poder servir de exemplo. Ele não simplesmente ordena que enfrentemos o sofrimento, mas Ele está ali para poder nos motivar a olharmos para as perfurações da sua mão. Eu gosto do encontro de Jesus ressurreto com Tomé, porque Tomé está dizendo assim: olha, se eu não tocar
nas feridas dele, irmão Onésio? Eu não creio. Como eu gosto dessas honestidades proferidas nas Sagradas Escrituras. Jesus, quando está diante dos discípulos, ele os trata a partir das suas próprias dúvidas. E ele olha para Tomé e diz: quer tocar nas minhas mãos? Está aqui. As minhas mãos trazem a marca da cruz, trazem a marca do sacrifício, trazem a marca do pecado. Mas sabe de uma coisa? O pecado não foi capaz de me conter na cruz. Sabe por quê? Porque eu sou o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, e eu vim para poder salvar a humanidade de toda e qualquer condenação. Uma pergunta precisa ser formulada. Eu e você já tivemos alguma experiência em sermos ensinados, orientados, discernidos, na experiência de um ato generoso de amor e de compaixão, vivenciado por uma outra pessoa, para que de igual modo sejamos capazes de enfrentar os nossos próprios sofrimentos? Nós precisamos de olhar para Jesus. Ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida. Ele é o homem perfeito. Ele é o Adão que não pecou. Ele é o homem que venceu. E venceu, sabe por quê? Porque era Deus. Porque é Deus. E se Ele é Deus, e se Ele ressuscitou, eu e você ressuscitaremos. Nós habitaremos com Ele eternamente. Logo, se enfrentarmos dificuldades, se enfrentarmos problemas, se enfrentarmos adversidades, temos uma certeza: se Ele é por nós, nada, absolutamente nada pode ser contra nós. Logo eu complemento aquilo que o pastor Josadak destaca. Ele diz que a adoração encurta o nosso sofrimento. Mas eu digo, porque ela faz isso? Porque ela é capaz de fazer com que eu e você sejamos capazes de enxergar de que nada pode ser melhor na nossa vida do que Deus. Nada pode superar o seu poder. Nada pode superar a ação do teu terno cuidado, da tua boa mão poderosa, alcançando-nos em todo o tempo. A transfiguração não é um truque milagroso para convencer os discípulos da divindade de Jesus. É uma experiência de adoração coletiva, a qual será necessária para aqueles homens, a fim de que eles possam enfrentar aquilo que os espera pela frente. Tem uma canção da Cassiane, antiga, que diz: está chorando? Louve. Está sofrendo? Louve. Paulo e Silas estavam trancafiados dentro da prisão. Sabe o que eles fizeram? Adoraram. Muitos homens foram queimados como tochas vivas para poder iluminar as ruas de Roma, em detrimento de uma ordem proferida por um homem nefasto chamado Nero. Mas os relatos históricos dizem que aqueles homens sabiam, tinham uma convicção grande nos seus corações, de que a habitação deles não estava confinada àquela experiência, de que aquelas torrentes, aquelas fogareiros que o incendiavam, era apenas uma porta que girava o viver deles para a aniquilação de um momento de dores e dificuldades, para um vislumbre eterno da manifestação da glória de Deus, que será experimentada por mim e por você na eternidade. Por quê? Porque Jesus ressuscitou, porque Jesus ressuscitou, porque Jesus ressuscitou. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aí, Jesus deixa claro para aqueles homens que a experiência de dificuldade, ela está às portas da experiência da transfiguração. Vejamos, verso de número 14. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram a numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles.
E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito imundo. E este, sempre que se aposta dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pediu aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não o puderam. Jesus está descrevendo de forma clara e aplicável àqueles homens que a vida revela perigos, que a vida traz-nos ou conduz-nos a experiências onde nós nos sentimos impotentes em resolver os problemas que são experimentados nessas experiências. Talvez por isso o poeta mineiro Guimarães Rosa afirmou: viver é muito perigoso. Eu estava pensando ontem na minha casa, sabe daquelas coisas que vêm na nossa mente? Eu estava me organizando para poder deitar, já tinha lido parte dos textos que fundamentaram a descrição do sermão que está aqui sendo apresentado nessa noite, e eu havia construído uma lógica para o dia de hoje. Eu disse: olha, estou numa meta, preciso de ter uma vida mais disciplinada, preciso de perder peso, né? Estou feliz porque minha mulher disse: meu bem, mas essa blusa coube bem em você. Eu falei: glória a Deus por isso. E aí eu disse: vou de bicicleta para a igreja. De repente algumas coisas me vieram à mente. Falei assim: eu vou pegar a marginal, lá os carros trafegam em alta velocidade, e se um desvalido vir na minha direção e lançar o carro contra a minha bicicleta, eu sou a parte mais frágil. E eu comecei a considerar isso. A gente sai de casa preocupado. Quarta-feira eu saí daqui, depois do culto, para poder levar minha esposa, minha sogra e minhas filhas para a chácara. E eu tenho uma tranquilidade de dirigir à noite, mas naquele dia em especial eu estava cansado. Muitas vezes eu me vi dominado pelo meu cansaço no meio da trajetória, e a minha mulher me sacolejava. Se eu dormisse no volante, eu colocaria em risco a vida daquelas pessoas que me eram muito preciosas. Por quê? Porque viver é perigoso. Porque caminhar em meio aos desafios de uma jornada que nos é apresentada não nos deixa imune de experimentarmos o dia mau, de vivermos experiências onde impossibilidades nos são apresentadas. E eu acho muito tocante aquilo que Paulo descreve à igreja de Éfeso, quando ele diz que em meio aos enfrentamentos da vida, dos desafios da caminhada, a gente precisa de experimentar esse viver e existir sob um princípio fundamental. Sabe qual que é? Sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Para isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí ele continua dizendo: porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, pegue toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao dia mau. E ele não diz: para que possam resistir ao dia mau e fiquem esperando Jesus voltar, inertes. Ele diz: e depois de terem experimentado e vivenciado tudo, permanecerem inabaláveis. Aqueles homens estavam diante de uma experiência totalmente oposta, vivenciada no Monte Tabor ou no Monte da Transfiguração. Estavam lidando com um drama vivenciado por um pai, estavam lidando com um drama vivenciado pelos discípulos, que não eram capazes de tirar daquele homem
tirar daquela criança todo aquele atormento que de alguma forma desestabilizava todos que ali estavam. Mas Jesus olha para aquela condição, para aquela situação, para aquela condição física, espiritual opressiva, que não faz apenas do menino um ser inútil, mas faz também dos discípulos, do pai do garoto e dos escribas, também homens incapazes de lidar com aquela dificuldade, em um momento favorável, para que o seu poder seja manifesto naquela condição. E aí, eu gosto da descrição da história no verso de número 19, quando Jesus ouve aquilo que está sendo experimentado, vivenciado naquele lugar, e no verso de número 19 ele repreende a postura daquelas pessoas que estão ali, ao dizer: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Eu penso, se nós ouvíssemos isso do Senhor: até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. Verso de número 20. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai do menino respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: o espírito mudo e surdo, eu ordeno você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos disserem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Nós temos aqui um cenário de impossibilidades. E esse cenário de impossibilidades está revelado a partir da falta de capacidade que aqueles homens que ouviram a queixa daquele pai, também que se vê impotente em resolver o problema que estava sendo experimentado por ele e pelo seu filho. Porque o problema dos nossos filhos, naturalmente, é o nosso próprio problema. O problema daqueles que nós amamos, naturalmente, é o nosso próprio problema. Quando seu filho está sofrendo, você não sofre? Eu lembro quando as meninas, hoje não mais, as situações acabam não acontecendo com muita frequência, mas eu lembro que uma certa feita eu estava no hall do elevador, no prédio onde nós morávamos, e aí a Alice passou mal e ela vomitou. E ao vomitar, a Priscila tem uma dificuldade enorme de poder cuidar disso, e eu já tenho uma resistência melhor, eu pude limpar ali o vômito dela. E ela olhava para mim e disse: papai, me desculpa. E quando ela falou aquilo, meu coração se rasgou. E eu roguei a Deus: Deus, por que o Senhor permitiu que eu vomitasse? Não é minha filha. Por que o Senhor permitiu que ela sofresse em detrimento de algo que lhe fizera mal? Por que o Senhor não deu a mim a oportunidade de sofrer este mal em detrimento de algo ruim que ela tivesse comido? Interessante isso, né? Ela come algo de mal e a gente deseja que esse mal, se ele pode e deve ser experimentado, seja experimentado por nós, que somos a parte mais forte do processo. A gente acha que a gente é a parte mais forte do processo. Mas quando os nossos filhos machucam, quando os nossos amados sofrem, a gente quer se colocar no lugar deles. E esse pai está ali envolto nisso, nessa dor que o consome. Mas dentre tantos estes impotentes que são destacados, há algo notável na vida desse homem que precisa de ser pensado por mim e por você. Sabe qual que é? É a admissão
fundamental de qual é a nossa atual e real condição. Porque só ele tinha essa noção. Os discípulos queriam expulsar com instrumentos de exorcismos, consultar livros, quem sabe, para descobrir os meios de aniquilar o mal que alcançava a vida daquela criança, que sofria desde a infância. Mas aquele pai é autêntico na sua dor, é autêntico na verdade, que está presente dentro do seu coração, que muitas vezes domina o seu senso de direção. Ele diz: eu creio, mas tenho as minhas dúvidas. Eu creio, mas eu carrego algumas incertezas, que aparentes contradições são descritas, mas que revelam uma verdade singular. Nós somos humanos, somos limitados, e na dinâmica do nosso viver e do nosso existir, nós devemos admitir as nossas limitações diante daquele que, a partir de uma ordem, pode fazer novos todos os caminhos, pode determinar, através da sua poderosa palavra, que aquilo que nos incomoda não nos incomodará mais. Jesus faz questão de dizer: saia desse garoto, espírito imundo, e nunca mais volte, e nunca mais se estabeleça domínio sobre a vida dele. É uma ordem proferida por mim, e se uma ordem for proferida por mim, pode crer que ela se cumprirá, porque somente eu tenho as palavras de vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O que você está fazendo em meio às suas dificuldades? A adoração, ela expressa com a rendição. Eu me rendo. Sabe, queridos, como eu tenho saudades. Às vezes a gente vai ficando nostálgico, né? De reuniões que as pessoas se lançam ao chão, que elas não conseguem erguer a sua cabeça. Sabe por quê? Porque elas reconhecem que não podem. E se ela não pode, naturalmente Ele pode. Às vezes a gente constrói formas, meios, mecanismos para podermos alcançar, e achamos que a gente precisa de uma série de recursos, enquanto nós deveríamos ouvir as palavras de Jesus afirmando a mim e a você: a minha graça te basta, a minha graça te basta, o meu poder, a manifestação da minha grandeza manifesta-se na sua fraqueza. Foi isso que Paulo ouviu, e ao ouvir isso ele se apegou de forma clara e evidente a essa doce esperança. Eu quero terminar, e eu quero terminar dizendo que esta cena da libertação experimentada na vida desse garoto, na vida do pai, na vida de todos aqueles que estavam envoltos naquela dinâmica, ela não pode estar dissociada sem a consciência daquilo que Jesus mais tarde perderia. Na verdade, ele estava na iminência de perder. Ele, que havia desde a eternidade na glória com o Pai, envolto e cercado pelo amor deste mesmo Pai. Mas na cruz ele experimenta o oposto desta realidade. Nu, mergulhado na mais profunda escuridão, e sozinho ele irá. Por quê? Por qual razão? Por qual motivo? Por amor a cada um de nós, por amor a você, por amor a mim, derrotando o mal na cruz, para que nós não sejamos mais dominados por este mal. E aí Paulo, a carta que escreve aos Colossenses, diz:
e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz. Por isso que, se nós tivermos que orgulhar de alguma coisa, falemos como Paulo, nos orgulhemos na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo, na cruz de Cristo. Quando você buscar a Deus com o coração arrependido, reconhecendo a sua impotência, eu e você o adoraremos. E cada vez que se sentir envolvido por seu abraço, sua alma ganhará um pouco mais de brilho. Sabe para quê? Para refletir a glória dele. E você se sentirá mais preparado para o que a vida tiver a lhe proporcionar, sobre a certeza de uma verdade irrefutável. Jesus morreu, ressuscitou, e um dia voltará para poder nos buscar. Eu queria te convidar a ficar de pé em nome do Senhor Jesus. É adorar, pastor? É adorar. É adorar. Nós cantamos uma canção no início do nosso culto que a gente proferiu: a gente veio para te adorar. A gente veio para poder dizer que Tu és o nosso Deus, o nosso Rei. E eu queria nessa noite te convidar a abrir o seu coração para poder proferir a verdade dessa luz que é Jesus. Páscoa não é chocolate, mas é a expressão da doçura do amor de Deus, que experimentou uma morte amarga na cruz, para poder propiciar a salvação doce do seu favor e da sua bondade, do seu amor, partilhado àqueles que lhe são amados. Queria que você fechasse os seus olhos. Vim para adorar-te, vim para dizer que Tu és meu Deus, o nosso Deus.